Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conectando Humanos Mundo RH. E o programa show de hoje é um papo reto com o seu coração, mesmo porque trouxemos uma especialista do órgão vital aqui do Rei do Tum-Tum no nosso organismo, a doutora Floriana Bertini. Hoje nós estamos aqui num espaço extraordinário, aqui nas costas do Parque do Ibirapuera. Esse espaço é o Espaço Vita, que trabalha com fisioterapia, com ortopedia e que está anexado dentro de um outro espaço muito legal também, que é a Running Land. Então, fazemos já, antes de iniciar o programa, um agradecimento aos dois espaços e convidando você também que se interessa, né, em correr, em desenvolver uma saúde. O programa de hoje fala exatamente sobre isso, sobre saúde, longevidade. Vai falar principalmente sobre as ferramentas para a gente fazer uma boa gestão do estresse. O que é isso? E o que é isso? Estresse? Alguém conhece estresse? Como é que é isso? Humano, essa portinha já bateu, né? Já tocou no seu coração aí o estresse? Está vivenciando, né? Principalmente depois da pandemia, as coisas ficaram cada vez mais, né, acentuadas e tudo mais. Doutora Floriana Bertini, brigadaço por nos receber aqui, mais uma vez, inclusive. E fala um pouco pra gente. Você já começou, na realidade, com essa provocação a respeito do estresse. Uhum. E aí? Primeiro eu preciso agradecer o convite. Agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade da gente conversar um pouco, de uma forma muito simples, muito reta mesmo, sobre algo que é tão prevalente em tempos atuais, mais do que nunca. Digo, trans e pós-pandêmicos, né? Nunca mais seremos os mesmos, por um lado que bom, por outro lado, como é que é isso, né? E assim, quem não conhece o estresse, quem se considera, quem se julga isento de estresse, é a raridade, ou alienação, né? Então, essa é a importância do nosso papo reto mesmo. Precisamos conversar sobre isso, porque não adianta varrer para debaixo do tapete. E você, cardiologista, trabalha com esse carinha aqui que deve estar se queixando muito de nós humanos, né? Esse carinha aí tem toda a minha admiração. Esse carinha aí é incansável. Trabalha de sol a sol desde antes de ver o sol. Desde antes do nascimento. Não é verdade? Não pede férias, nada. Nem sequer gratidão, muitas vezes. Né? Vai lá. Trabalha. E a gente não deve esquecer que ele está inserido dentro de um peito. E que esse peito pertence a um humano. E que é algo muito compartilhado entre nós, porque todos nós humanos temos coração. Só que nem todos nós lembramos de que é preciso cuidar dele. E ainda que a gente se recorde de que é preciso cuidar dele, de que forma cuidar dele? Né? Não basta ficar na teoria. Então, essa é uma grande oportunidade de cuidar de uma maneira integrada da saúde, e esse espaço proporciona essa possibilidade, porque é muito importante cuidar das articulações, é muito importante cuidar dos músculos, mas coração é músculo e se o músculo do coração resolver parar, acabou a brincadeira. Então, o que é que nós podemos fazer no dia a dia, dentro do contexto em que estamos inseridos, para cuidar desse órgão muscular que, por outro lado, arquetipicamente falando, é a sede das emoções. E por falar nisso, aí a gente tem o bom e velho coraçãozinho aqui, e nós temos duas ações: prevenir ou remediar. Por que não boa, prevenir boa. E ou cuidar. Isso mesmo, exatamente. Estamos prevenindo? Estamos desenvolvendo essa consciência da prevenção ou ainda a gente só está remediando? Olha, eu digo que eu estou muito feliz com a percepção do movimento no sentido da prevenção cada vez mais forte. Não é à toa que eu me considero uma entusiasta da medicina do estilo de vida, que é justamente um ramo da medicina com foco na prevenção, com foco no estudo da qualidade de vida e da maneira de se viver, para garantir não somente uma longevidade maior, mas uma longevidade saudável, ou seja, com qualidade. Porque, claro, todos nós temos o desejo de viver mais, mas não adianta nada viver mais se a gente perder a autonomia, se a gente perder a capacidade de se encantar com a vida que leva, de aproveitar, de sentir, não é verdade?
Então, a medicina do estilo de vida tem dado passos largos, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, e é uma tendência a uma valorização da prevenção. Até porque, em termos financeiros, prevenção é muito mais interessante do que tratamento. Sim, sim. E tem um detalhe, você disse que estamos vivendo mais, beleza? E junto Uhum. com isso, e o estresse, de certa forma, também está nos atingindo mais cedo. Mais cedo, de uma forma diferente, eu diria. E assim, é muito importante também desmistificar que o estresse seja absolutamente ruim. Não existe vilão, não existe mocinho. O estresse é um grande companheiro nosso, filogeneticamente falando. Se os nossos tataravós não tivessem sentido as reações de estresse diante dos perigos da época, talvez nós dois nem estivéssemos aqui conversando. Porque o estresse, ele vem como algo que nos protege dos perigos. E todas as reações hemodinâmicas que ele desencadeia no corpo da gente, seja o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca, elas têm uma finalidade, que é justamente a de colocar a gente em situação de luta, ataque ou fuga. E de uma maneira ou de outra, para salvar a própria pele. Claro, Ou seja, claro. quando eu digo medicina integral, o que a dermatologia tem a ver com a cardiologia? Piada de médico. Na verdade, se o coração não estiver ok, não sobra pele para se cuidar, tá certo? Mesma coisa com todo o resto do corpo. Ou seja, somos um conjunto de órgãos vitais fantásticos, mas quem rege a orquestra? O cérebro e o coração. E eles precisam estar, não só precisam, como estão, conectados. E essa medicina, né, cada vez mais integrada. Acho que o espaço daqui já conecta exatamente com esse tema, né? Porque quanto mais a gente se desenvolver internamente, né, se autoconhecer, fazer eventualmente uma caminhada, uma corrida, ou algum esporte nos parques, a gente está cada vez mais, né, ampliando as possibilidades de vocês, inclusive, que antigamente era só talvez fornecer uma receita para um medicamento, e agora já começa a se expandir para essas outras ações. E você apontou justamente para a natureza. Sim. Você apontou para o óleo Verdinho. verdinho, exatamente. E assim, a espiritualidade é uma das dimensões da medicina do estilo de vida que permeia todas as outras. E o contato com a natureza, a vivência do ser humano inserido de uma forma consciente dentro da natureza, é algo que não deixa de ser uma forma de espiritualidade, uma prática espiritual. Fantástico. Independente de religião, tá? É Claro. uma sensação Mas mesmo é de esse encontro, né, de integração entre eu, Anderson, meu corpo, junto com a natureza, né? Então com essa integralidade. exatamente. E para você ter uma ideia de como espiritualidade e coração andam juntos, não somente na questão do imaginário, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento voltado, é um grupo de estudos voltado à espiritualidade na prevenção das doenças cardiovasculares. E é muito louco isso, né? Porque você ouvindo, né, de uma especialista, de uma médica sobre espiritualidade, dá aquela tipo arranhada no disco. Opa! Como assim? Mudança de paradigma. Você fala, olha, antigamente os médicos prescreviam mais remédios, antigamente sim, mas não se esqueça de que tudo é muito cíclico. Se a gente for consultar o pai da medicina lá atrás, Hipócrates, o que ele dizia? Que o seu alimento seja o seu remédio. E seu remédio seja seu alimento. Ou seja, é uma questão de adequação de paradigma. Então, quando você diz como é que está sendo a questão da prevenção, a questão da prevenção está sofrendo grandes investimentos e é um movimento muito bonito de se ver, porque de uma certa forma é uma reconexão com a nossa própria essência. Agora, você trouxe um personagem aqui para o nosso papo, o senhor Hipócrates. Curioso é o seguinte, a gente falando também a respeito de saúde mental, o Hipócrates lá atrás também trazia uma série de informações a respeito da depressão. Naquela altura, evidentemente que, né, a nomenclatura era outra, as situações, né, o todo era completamente diferente, mas ali atrás o ser humano já lidava com essa dificuldade. E o nosso coração é o principal órgão afetado pela depressão.
E aí a gente está falando na depressão, por exemplo, a ansiedade, o burnout. Você, como especialista dessa área, quais são talvez, dos transtornos mentais que você mais recebe os humanos pedindo ajuda por conta desse... O sintoma está lá na ponta, né? Uhum. Mas no final das contas, esse carinha aqui está sofrendo muito. Eu digo que o coração ele não é, de uma forma orgânica, química, a sede das emoções, porque todos nós já sabemos que a sede das emoções, nesse sentido, é o cérebro, ou até o intestino mais do que o próprio coração. Mas o coração, ele, que aliás é do tamanho do nosso punho fechado, tá? Olha pro seu coração, pequenininho, né, para garantir o... Enfim, o coração, ele é responsável por gerar os fenômenos que fazem a gente sentir a ansiedade e a depressão, por exemplo. Então, assim, o coração que acelera, sim, aquela sensação de falta de ar, aquela sensação de aperto, o sufoco, a garganta que fecha, né? Então, assim, o coração, ele acaba sendo uma peça fundamental na mediação dessas reações que fazem a gente sentir o que a gente sente. E, veja, a solidão, agora, em tempos pós-pandêmicos, não há quem não conheça esse fenômeno. A solidão e a depressão são fatores de risco cardiovascular tão importantes quanto, por exemplo, o tabagismo. Ô, louco! Isso documentado por estudos científicos, publicados em revistas indexadas. Porque nós, ocidentais, temos muito a necessidade de números, sim. Categorias, de classificações. Então, a intuição é importante, mas quando tem uma provinha que dá para pôr no papel, ajuda, né? Pois bem, existem estudos utilizando exames de imagem, documentando os efeitos da solidão e da depressão sobre o coração. E não somente a depressão. A raiva, que é uma emoção básica, a raiva, se ela estiver fora de controle, ela chega a aumentar em até 5 vezes, os dedos de uma mão, 5 vezes o nosso risco de desenvolvermos um evento cardiovascular adverso. O que é isso? Basicamente, infarto agudo do miocárdio, do coração, ou acidente vascular encefálico, que é o derrame, comparando a gente mesmo ou as pessoas com os mesmos grupos de risco, os mesmos fatores, de risco convencionais, que não foram submetidas ao mesmo ataque de raiva. Ou seja, quando você sente um ataque de raiva, uma fúria descontrolada, você se submete a um risco 5 vezes maior do que você mesmo sem ter passado por aquilo. Independente da idade. Claro que à medida que a idade aumenta, o risco aumenta também. Existem as diferenças de gêneros, inclusive, para as mulheres pré-menopausa, pós-menopausa. Claro que, aliás, idade piora tudo em tempos de etarismo tão à flor da pele, é um outro tema para uma outra conversa. Sim. Porque é cada vez mais precoce esse conceito de... Por isso que quando eu fiz 40 anos, eu desenvolvi um conceito dinâmico de juventude. Sabe qual é? Não. Jovem é aquele indivíduo que tem da sua idade para menos. É dinâmico. Você acaba conhecendo cada vez mais gente jovem à medida que o tempo passa, tá? Ok. Mas, além desse presente que você compartilhou com os R-humanos, tem um outro presente que é o seguinte, né? Médica, cardiologista, que olha para a integralidade e dentro dessa integralidade começa a propor algumas opções, algumas formas cada vez mais sutis, mas muito potentes. E aí tem uma história de um tal olhar. Me fala um pouco a respeito dessa potência do olhar. A potência do olhar está dentro do dono do olhar, dentro de cada um de nós. Existe um estudo bastante conhecido de uma pesquisadora e neurocientista lá da Harvard, chamada Sonja Lyubomirsky. Ela dedicou o tempo dos seus estudos à composição da receita da felicidade. E aí você vai me dizer, coisa de uns 10, 20 anos atrás, o que felicidade tem a ver com o coração e o que o coração e a felicidade tem a ver com produtividade, enfim. E hoje já está muito bem definido que a felicidade exerce um papel cardioprotetor na contramão das emoções negativas e que pessoas felizes são mais produtivas, sofrem menos absenteísmo, seja por doenças físicas ou mesmo mentais. Então, estamos
falando de uma linha, ao longo de uma linha condutora que faz muito sentido. Mas voltando à Sonja. Tá bom. Não vou falar o nome dela de novo, porque é difícil. Não, brincadeira. Eu me enrolo aqui. Lyubomirsky. Tá. Mas imaginem um gráfico de pizza. Sou italiana, tem que, né? Tudo Sim. com comida. Enfim. Ela descobriu que se esse gráfico de pizza representasse a composição da nossa felicidade, metade dele, 50%, decorre de efeitos genéticos. Ou seja, predisposição. Tá bom. Como assim? A minha predisposição de ser feliz vem em metade, em 50%, de quem eu sou filha? Sim, mais ou menos isso. Ou seja, não é somente a cor dos olhos ou a predisposição a desenvolver hipertensão mais cedo ou mais tarde que herdamos dos nossos pais. Existe também uma herança genética em relação à facilidade ou não de percebermos a felicidade. E ok, isso não é uma sentença, tá? Porque existe a epigenética, que é uma ciência que estuda a expressão dos genes. Nós herdamos os genes, isso é baú, tesouro herdado. Mas o ambiente em que nós estamos inseridos faz alterações na expressão desses genes. Então, isso também é modificável, tá? Mas vamos deixar a predisposição genética para lá. É mais difícil. Está engatinhando ainda a epigenética, mas já está dando passos grandes nesse engatinhar, imagina daqui a alguns anos. Mas voltando ao hoje, a pergunta que cabe agora é: qual é o fator responsável pelos outros 50% da composição da nossa felicidade? E qual é? Aí eu vou dividir em dois pedacinhos, duas fatias da pizza. Uma fatia menor de 10%, adivinha do que é? Das coisas, das circunstâncias como elas são. Se o seu time de futebol ganhar e você for um torcedor assíduo, você vai gostar de perceber que seu time ganhou e vai ficar feliz. Quanto? 10% da sua felicidade. E dura pouco. Sim. Se você for vaidoso, vaidosa, estiver paquerando um sapato, uma bota, um item de luxo, enfim, e você conseguir, 10% da sua felicidade vão estar ali. Então tá, vamos lá. 50% mais 10, 60%. E os outros 40%? Aí é que entra aquilo que eu chamo de olhar. E que ela, a Sonja, chamou de atitude. Então, assim, 4 vezes mais importante do que o jeito que as coisas são na nossa vida é a maneira como nós decidimos olhar para ela. E essa atitude mental de olhar para a realidade assim como ela é e aceitá-la ou ressignificá-la, ela é uma atitude treinável. Treinável. Aí muda tudo. Aí é muito potente. Eu tenho 4 vezes mais chance de controlar a sua felicidade, ou de resgatá-la, ou de deixá-la simplesmente acontecer. Porque a felicidade é algo passivo. É algo tão passivo que às vezes a gente não percebe, não se dá conta dele. Não é à toa que as crianças, geralmente, elas são naturalmente mais felizes ou fáceis de ficarem felizes, vamos dizer assim, do que os adultos. Sim. A gente nasce com uma aptidão, que eu chamo de uma aptidão inata, ao olhar apreciativo. Esse é o termo que eu cunhei para essa capacidade da gente observar a realidade como ela é. E veja, não é um jogo do contente, tá? Não é assim, finjo que é bom, o que na verdade não é. É apenas um olhar sem julgamento, mas aberto, um olhar curioso, que capta os estímulos do ambiente em que nós estamos inseridos e se permite encontrar elementos, por mais simples que sejam, para se encantar com a realidade. Então, primeiro eu olho, depois eu aceito e depois eu me permito o encantamento de segundos que seja, pelo que for, que fizer sentido para mim. Aí a gente vê o caminho das flores no jardim. A Floriana, já pegando uma onda no próprio nome, começou a olhar para essa cidade. A gente está numa megalópole enorme, com aquela tensão, trânsito, aquela coisa toda, mas mesmo assim você consegue polinizar as redes sociais, a sua rede social, e consecutivamente de quem curte o teu trabalho, conhece e tudo mais. Inclusive, aqui abaixo, você já vai visualizar o endereço da doutora Floriana.
E aí você começou a polinizar a internet com flores. Na verdade, o conceito do olhar apreciativo surgiu depois das flores. Aconteceu assim, em 2016, eu estava no intervalo, uma pausa microscópica para um café, entre um exame e outro, que além do consultório aqui onde nós estamos, aliás, todos muito bem-vindos ao espaço do meu consultório, que é nesse lugar muito feliz, né? Tenho orgulho em compartilhar, mas no intervalo entre exames, porque em parte do tempo eu faço testes ergométricos, decidi tomar um café junto com um colega, ambos de avental, e eis que nos jardins do hospital havia um canteiro. E no canteiro só tinha folhas verdes, exceto uma flor roxa, miudinha assim. E aí, sei lá o que me deu naquele dia, eu bati o olho na flor e comentei com meu colega. Eu falei, olha, uma flor roxa. E ele olhou e disse, é uma flor roxa. Aí eu fui um pouco além. Falei, senti um desejo de tirar uma foto dela, eram tipo 10 horas da manhã. Aí ele, na lata, virou para mim e falou assim, mas você não tem medo de perder o emprego? E aquilo, sabe aquelas situações que às vezes as pessoas falam uma palavra pra gente e aí passa a vida inteira da gente na frente, igual se fosse um filme? Aquilo ativou o meu centro de escolha pela profissão quando eu tinha os meus 17 anos e resolvi prestar medicina. Por que eu quis fazer medicina? Eu quis fazer medicina para cuidar de gente, para ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Alguns médicos têm, de fato, aquela fantasia de salvar vidas. Eu acho isso fantástico, mas particularmente nunca tive essa pretensão do salvamento. Claro que a gente aprende a ressuscitar, reanimar, tudo isso, mas a minha vontade mesmo era de disponibilizar bem-estar, saúde e qualidade de vida durante a vida. E aí é que eu, quase 30 anos depois, eu, enquanto pessoa, estava trabalhando numa posição, enquanto médica, em que eu não tinha o direito de me encantar com uma flor no caminho e registrá-la. Tinha alguma coisa errada. Mas o meu colega estava certo. Por quê? Porque não era isso que se esperava de mim. Não era uma médica que tivesse vontade de tirar foto de flor àquela hora da manhã. Tradicionalmente, convencionalmente. Sim, então, sim. numa atitude um pouco disruptiva, eu convidei ele a ir na minha frente tomar um café. E ele foi. E em questão de segundos, Anderson, eu agachei, tirei a foto, não olhei a foto porque não podia, imagina o que é isso, já era muita transgressão, né? Fui ver a foto à noite. E gostei. Aí até então não tinha nenhum projeto, só que no dia seguinte, estacionei o carro, abri a porta do carro, tinha uma orquídea branca, desse tamanho mais ou menos assim, e era um pouquinho antes das 7 da manhã, que é a hora que a gente entra, o sol passando por ela, por trás, ela parecia feita de açúcar. E melhor, não tinha ninguém comigo para ver o que eu estava fazendo. E a pergunta que fica, o que você faz quando ninguém está vendo o que você está fazendo, não é? Pergunta perigosa. Verdade secreta. Poderosa. E aí eu tirei outra foto e aí surgiu a ideia. Eu pensei, será que se eu me predispuser a procurá-la, eu encontro uma flor por dia no meu caminho, todos os dias, com a condição de não desviar do caminho? Porque não dá. 3 filhos, 3 empregos, é muita coisa. E eis que começou o projeto hashtag As Flores no Caminho. E durante um ano eu postei no Instagram, que não adianta a gente registrar e guardar pra gente. O que é bom é para ser compartilhado, não é verdade? E o legal desse movimento é que a doutora Floriana, né, polinizando isso, muita gente também que segue aderiu, começou a tirar fotos e tudo mais, né? Então, poxa, é um movimento tão simples, né? Mas, poxa, que traz esse microencantamento, né? Que traz aquela farofinha do Walt Disney sobre o nosso castelo. A chave é exatamente essa, é simples, é fácil, é factível, é gratuito, é inato. Nós chegamos equipados de fábrica com ele. Criança vê um pombo na rua, minha filha com 2 anos via um pombo na rua, ela falava assim, pombo. E esse é a sonoplastia do olhar apreciativo. Quando eu falo olhar, eu estou sendo até um pouco injusta, porque na verdade se trata de uma abordagem multissensorial. Todos os sentidos. É que a visão é muito gulosa. A visão é ávida, ela vai tomando conta de 80% das nossas percepções se a gente deixar. Mas pode ser um som, pode ser um cheiro, pode ser um sabor, pode ser uma textura.
Os sentidos são as portas de entrada das informações que a gente leva para o nosso cérebro, avisar o camarada coração ali embaixo e falar para ele, funciona legal, ou se vira que tá feia a coisa. Então, mas olha só, né? Então, dentro desse caminhozinho onde você acredita, sente, pensa e age, se você mudar o início dessa história, né? Antes você é uma pessoa muito objetiva. Eu vou ficar olhando para a flor, né? Só que se você reconsiderar isso, toda essa escala muda. Não, e assim, não precisam ser flores, tá? Se você, de repente, sentir diante de uma cadeira amarela, ok, colecione cadeiras amarelas. Na verdade, a flor foi apenas uma metáfora que foi muito fácil de encontrar, porque as flores têm uma beleza solidária, muito empática conosco. Elas têm muitas afinidades do ponto de vista de ser vivo. Elas são únicas como nós somos únicos. Elas são persistentes, porque não é toda semente que vira flor. E elas são perecíveis, assim como nós. Elas não duram para sempre, nós também não. E essa consciência da finitude é o que dá mais sentido aos nossos dias. Porque o tempo não volta. Então, já que ele não volta, já que estamos aqui, equipados com um corpo físico muito bom, funcionando assim, fantasticamente, com um ou outro ajuste que possa ser feito, mas você já parou para pensar na quantidade de coisas que estão funcionando nesse momento, em nós dois, para que a gente esteja aqui conversando? E quando foi a última vez que seu olhar apreciativo, voltado para você mesmo, fez com que você sentisse um desejo de agradecer por isso? Quando foi a última vez que nós lembramos que estamos respirando, enxergando, caminhando, degustando, engolindo? Então, assim, a gratidão também é um fator de proteção cardiovascular. Então, mas a gente muitas vezes, vai se tornar grato por alguma coisa extraordinária. Mas não está aí. Não precisa. Porque então, se eu ficar esperando encontrar a flor mais exótica que tem no vulcão mais alto do Havaí, talvez eu nunca junte recursos suficientes para ir para lá e passe a minha vida inteira à espera de um milagre, sem perceber todos os outros infinitos milagres que acontecem a cada segundo na minha vida e na vida de quem está perto de mim, para que estejamos aqui. Então, o olhar apreciativo é um amplificador de razões pelas quais agradecer. É um exercício de presença plena, de atenção plena. E quando você leva esses workshops para desenvolver isso, né, nas empresas e tudo mais, como você sente essa transformação quando as pessoas chegam e saem, né, chegam ali do dia a dia, aquela coisa toda, e saem? Como elas saem? Elas saem transformadas, o olhar já começa com brilho, o que você sente ali? Olha, eu vou te falar que no começo, nos primeiros workshops que eu fiz, nem eu acreditava. Porque eu chegava falando baixinho, com um certo receio daquele fantasma, o que se espera de mim, o que se espera de mim, o que se espera de mim é que eu meça uma pressão e passe um remédio. Só que não. E aí, uma vez eu tive a felicidade de conversar com um monsenhor na Serra da Canastra. E eu comentei com ele, falei, olha, às vezes eu fico meio dividida entre o meu papel tradicional de médica, né, e esse universo que se abre de possibilidades, de gerenciamento de estresse. Porque cada vez que a gente emite o som, uma flor, ou uma cadeira amarela, ou seja lá o que for, a gente libera endorfinas, a gente libera as substâncias do prazer. Então, isso, repetidas vezes, cria mecanismos de descompressão muito mais acessíveis do que agendar um horário para ir num determinado lugar, para se permitir não sei quanto tempo, porque é coisa de segundo. E tá com a gente, tá aqui. E aí, eu nunca ganhei tantas flores, porque justamente pelo efeito ressonante, né, do exemplo que se espalha, as pessoas começam a perceber a beleza do mundo em que vivemos. E as guerras, e as doenças, e a violência, percebemos também. E não somos felizes por isso. Veja, olhar apreciativo não é alienação, mas um indivíduo mais fortalecido, mais saudável, tem mais condições de enfrentamento justamente da realidade como ela é. Doutora Florina, chegamos na reta final dessa delícia, que meu coração tá quentinho e sorridente aqui. Oh, coisa boa! Nessa aula deliciosa.
Por falar em gratidão, que é um dos pontos que você trouxe aqui, queria mais uma vez aqui agradecer o espaço, né, da Vita, que nos acolheu super generosamente junto. Hoje, inclusive, vai rolar um evento daqui a pouquinho, aqui um evento da Adidas na Running Land. E agradecer também as 3 empresas que nos apoiam muito dentro desse programa. Então, o Mundo RH, né, um portal que dialoga diariamente, que mensalmente fala com mais de 200 mil profissionais da área de RH, mandar um abração para o Francisco Carlos, que é o dono @Mundo RH. Aproveitar, agradecer demais a nossa Floquinha, que é quem nos conectou, Karina Okajima Fukumitsu, o maior nome da suicidologia no Brasil. Floquinha, um beijo gigante no teu coração. E agradecer também a outras 2 empresas, a NetPoint, que nos auxilia em projetos de transmissão ao vivo, faz isso para empresas de grande porte e tudo mais. E, por fim, a Alessandra Siegel, da Siegel Press, que é o nosso grande megafone para fazer com que o nosso programa chegue cada vez mais longe. Então, doutora Floriana, obrigadaço por toda essa história. E eu queria que você trouxesse as tuas considerações finais, o recadinho do teu coração, do coração dos nossos humanos. O recadinho é o seguinte: abracem o seu coração e permitam que ele enxergue a vida com os olhos abertos, livres de julgamento, curiosos e capazes de se encantar com as menores coisas possíveis que tem no caminho, porque tem assim aos montes, mas de nada adianta que elas estejam lá se a gente não estiver aberto a absorvê-las, a aceitá-las, a usufruir delas. Que assim seja. Hermanos, espero que esse programa tenha feito exatamente o mesmo bem para o meu coração, que tenha feito bem ao seu coração também. Então, até breve o nosso próximo programa e valeu!